Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Olá, meus amigos, estamos começando o episódio aqui, e o tema hoje é um tema muito legal, um tema que me interessa bastante, que é sobre a Eucaristia, mas não só isso. É a Eucaristia na perspectiva luterana. E comigo tenho aqui a receber o meu bom amigo Surian Gameplays, o pastor. Reverendo, por favor, fale um pouco sobre você. O pessoal já conhece, mas se apresente. É um prazer estar aqui novamente, é sempre um prazer estar junto com o Papo Sacro. E esse é um tema que tem muita coisa diferente aí do que as pessoas falam, né? Tem muita desinformação. O pessoal fala que 99% do que falam por aí que nós luteranos acreditamos não é verdade. Então vai ser legal a gente poder desmistificar alguns mitos aí que tem sobre nós, né? Muitos os pastores evangélicos sempre falam, os luteranos pensam assim. Não, a gente não pensa assim. Eu nunca vi, assim, raramente eu vi, pastor mesmo eu nunca vi, agora alguns cristãos de outras denominações, sim, eu já vi falando certo da gente, mas os pastores, influencers, o pessoal que tem mídia aí, nunca vi falando certo do que a gente acredita, então acho que vai ser bom falar a verdade aí, o pessoal conhecer o que a gente realmente acredita. Assim, o mainstream evangélico se crê, não todos, obviamente, mas quem busca estar sobre isso se acha muito que o luterano ele crê na consubstanciação. Uhum. Antes de a gente ir para essa questão propriamente dita, você pode falar qual é a perspectiva luterana sobre a Eucaristia, como é que ele entende a presença de Cristo na Eucaristia? Ou se entende de fato isso? Sim, então, como dizia o meu professor, a perspectiva, a resposta para todas as... como é que o luteranismo vê a presença real de Cristo na Eucaristia? A resposta é sim. Tipo, a gente não explica, a gente sabe que Jesus está presente. Mas é claro que a gente especula, a gente tem, né, porque sim não é a resposta, como dizia lá o Castelo rá A gente precisa ter algumas explicações, não dá para entender, mas dá para clarificar, desmistificar, talvez, alguns mal entendidos, né? Que nem os reformados acusam a gente de crer na consubstanciação, acusaram, né, no século XVII, acusaram os luteranos de crerem na consubstanciação. E isso pegou, né? Inclusive a igreja alemã, quando se uniu aos reformados, para não ter briga, aceitou o termo, né? Não, é consubstanciação. Porém, o pessoal fala, né? Não sou racista mais, aí fala um monte de coisa racista. Então, tipo, nós cremos na consubstanciação, que nem os reformados falam, porém, aí explica o que é a união sacramental, que o nome do que a gente acredita é união sacramental. E é curioso que a Confissão de Fé de Westminster, ela fala também união sacramental para Eucaristia reformada, né? Mas é outro conceito totalmente diferente. A gente estava até conversando antes, né? Calvino e Lutero, eles tinham pontos em comum, mas tinham muitos pontos diferentes, né? E aí muita gente diz que eles pensavam igual porque eles usam os mesmos termos, né? E na verdade não. Os termos eram os mesmos, mas os significados eram bem diferentes em muitos casos, né? E união sacramental é uma das coisas, né? Calvino, os calvinistas falavam, mas Lutero tinha uma outra visão de união sacramental. O que acontece? Para nós, vou ter que tomar água porque eu tô tossindo, tá, gente? Desculpa aí as interrupções. Para nós, no momento em que nós consagramos os elementos, assim, no culto luterano nós temos o momento da invocação, nós invocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que estejam com a gente. É importante falar do culto luterano, porque a presença real de Cristo acontece durante o culto. E depois nós temos a confissão de pecados, e aí tem o introito, que é o começo do culto, que é a leitura do Salmo. E aí perpassa todo o culto, nós temos elementos diferentes da liturgia que podem ser adotados, né, liturgias diferentes. E aí, antes da consagração dos elementos, nós temos a oração do Pai Nosso. Então, nós cremos que o sacramento, a visão de Santo Agostinho, ele é a palavra de Deus unida a um elemento físico. Por isso que nós, luteranos, temos apenas 2 sacramentos. Alguns luteranos aí na internet, que são novos convertidos e gostam muito da teologia católica romana, eles
querem catolicizar o luteranismo e dizem que nós temos 7 sacramentos. Não é verdade, nós temos 2. No começo, a Confissão de Augsburgo fala de 3 sacramentos, né? Que é também a confissão e a absolução. Mas, dentro dessa norma de Santo Agostinho, o sacramento ele se dá com a palavra de Deus ligada a um elemento físico. Então, tipo, o batismo não é a água que lava os pecados, é a palavra de Deus unida à água, né? Senão a gente tomava banho e pronto, estou batizado. Ou caía na água, não, estou batizado. Tomava chuva, não é assim. Precisa ter a palavra de Deus unida. E na Santa Ceia, não é o pão e o vinho apenas que fazem o sacramento, mas é a palavra de Deus unida aos elementos. E como nós, antes de consagrarmos, fazemos a oração do Pai Nosso, então, se especula que Jesus se faz presente no sacramento a partir da oração do Pai Nosso. A gente não sabe, a Bíblia não fala que momento ele está lá, mas a gente especula que é ali. O Pai Nosso é a palavra de Jesus, né? Palavra de Deus. E nós consagramos conforme os evangelhos mostram, e Paulo também mostra lá em 1 Coríntios 11. Nós repetimos a palavra de Deus. Então, se alguém inventar palavras próprias, não é sacramento. Tem que ser, não precisa ser ipsis literis, né? Literalmente, igualzinho para lá. Senão a gente teria que falar em grego. Mas tem que ser o que Jesus falou. Tá? Então, tem gente que fala, eu abençoo o pão e o vinho. Não é sacramento. Ali Jesus não está presente. Tem que ser do jeito que Jesus falou. Então, a gente especula, não se sabe se é no momento do Pai Nosso ou se é no momento que nós repetimos as palavras da instituição, que Jesus instituiu. E ali, Jesus se faz presente. Então, ali, o pão e o vinho, eles são corpo e sangue de Jesus, mas não há uma transformação. A transformação é uma teologia católica, romana, né, que diz que os acidentes, ou seja, a aparência, o gosto do pão e do vinho continuam a mesma coisa, mas ali não é mais pão e vinho, ali é corpo e o sangue, é uma transformação. Nós não cremos que há uma transformação, mas que há uma união entre o corpo e o sangue com o pão e o vinho, uma união que acontece durante o sacramento. Então é chamada, Lutero chamou de união sacramental, tá? Então, assim, Jesus está sacramentalmente presente. Ali não é mais só pão, mas também é corpo. E ali não é só vinho, mas também é sangue de Jesus Cristo. Então ali está presente. Por isso que o termo que a gente mais usa não é nem união sacramental, e sim presença real. Coisa que calvinistas e outros evangélicos também usam de termo, né? Presença real. Mas, para eles, a presença real é apenas da natureza divina de Cristo, porque a natureza humana não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ela está confinada ali no céu, ao lado direito de Deus. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que a natureza humana também pode ser onipresente. Também está presente em vários lugares e se faz presente na Santa Ceia. Então, ali é o corpo e é o sangue, não apenas espiritualmente, mas também corporalmente. Então, Jesus está presente ali. Como ele se faz presente? Não sei. A gente não sabe. Mas a gente sabe que ele está presente, sacramentalmente. E aí, quando as pessoas acabam de tomar o sacramento, ali volta a ser apenas pão e vinho. Porque é por isso que nós não cremos na consubstanciação, porque não é uma empanação, não é uma junção dos elementos. Não é, são 4 elementos tornando uma coisa só. Não é. Nós não cremos nisso. Nós cremos que ali estão os 4 elementos. E é uma união, não uma consubstanciação, uma junção, mas uma união que acontece durante o sacramento. Na consubstanciação, os 4 elementos se tornam uma coisa só. E permanecem assim. Nós não. Acreditamos que Jesus se faz presente, assim como o Espírito Santo se fez presente com a pomba, como uma pomba, e depois ele subiu. Então, no momento que Deus falou com Jesus, o Espírito Santo estava presente em forma de pomba. Assim, Jesus está presente no pão e no vinho. E o Espírito Santo não virou pomba. Ele simplesmente apareceu em forma de pomba. Como é que a gente explica isso? A gente não explica. Como é que aconteceu essa aparição do Espírito Santo em forma de pomba? A gente não sabe. Então, como é que é a união entre Cristo e os elementos? Não sei. Mas há essa união que acontece durante o sacramento. Então, nós temos esses 2 nomes, presença real e união sacramental, porque a coisa acontece durante o sacramento. Acabou de tomar o sacramento,
ali volta a ser apenas pão e vinho. Não tem mais a presença real de Jesus Cristo. Entendeu? É assim que nós cremos. Reverendo, existe diferença entre presença real e união sacramental, ou uma coisa está inclusa na outra? É a mesma coisa. É porque existia uma acusação de que a negação da transubstanciação seria a negação que Jesus Cristo estivesse presente no pão e no vinho. Porque na Suíça, né, que depois foram chamados de reformados, né, para quem não sabe, o calvinismo, quando ele surgiu, já existiam os reformados ali com Zwingli, né, e eles falavam que não, que Jesus não está presente nos elementos, Jesus está presente na igreja, nos crentes, há uma união mística entre Cristo e os crentes. Os reformados diziam, e aí o pessoal acusava os luteranos de pensar dessa forma. E aí os luteranos tiveram que se defender. Não, não é uma presença apenas nos crentes, é uma presença no pão e no vinho. Jesus está ali, ali é corpo e é sangue. A gente só deixa de explicar, que os católicos explicam, né? A gente deixa de explicar e rejeita a explicação que era dada, né, de transformação. Não quer dizer que é heresia, transformação, nem nada, né? Mas a gente rejeita. É uma hipótese, mas a gente rejeita. E a gente crê que Jesus está realmente presente. Então, se chama presença real. E união sacramental, né? A mesma coisa, porque Jesus está presente durante a união sacramental. Reverendo, o senhor pode explicar um pouquinho mais sobre a consubstanciação? Como foi que essa ideia falsa entrou no imaginário do evangélico, que, tipo, não consegue desatrelar luteranismo e consubstanciação? E se tem alguma igreja que realmente acredita nisso? Tá, então vamos lá. Deixa eu só abrir meu Evernote aqui, enquanto eu vou falando, porque eu esqueci o nome do dogmático luterano que explica esse problema que teve, ele conta um pouco da história que teve. O que acontece? No século XVI, os luteranos não queriam dar muitas explicações sobre coisas que são consideradas mistérios. Então foi feita a Confissão de Augsburgo, em 1530, para explicar o que os luteranos criam, qual era a proposta de reforma. E aí foi uma explicação básica. Lutero viu que estava tendo muita confusão nas igrejas, né? E aí ele escreveu 2 catecismos, um catecismo menor para ensinar na igreja, e aí ele explica lá a questão dos sacramentos, inclusive a união sacramental, não usa esse termo, né, mas ele explica como é que funciona. São as doutrinas básicas do luteranismo, está lá no catecismo menor, que a gente usa na instrução quando alguém quer se tornar luterano, quer se confirmar como luterano. E um catecismo maior, que é voltado para os pastores. E aí ele tenta instruir como é que faz. E aí depois teve um problema numa cidade lá em Smalcalde, que o pessoal queria fazer uma guerra contra os católicos, Lutero era contra. Lutero se contradisse um pouco nessa questão. Tinha hora que ele defendia, por exemplo, pena de morte para quem se batizasse de novo. Estava errado, né? Lutero estava errado. E ele defendia também pena de morte para quem se levantasse contra o governo, né? Que foi o caso dos camponeses lá, quando eles se revoltaram contra o governo, Lutero não apoiou isso, porque ele era contra qualquer motim contra o governo. Não quer dizer que tem que aceitar o governo em tudo, mas ele era contra que se destituísse os governos. E aí, em Smalcalde, o pessoal queria fazer guerra, e aí os católicos falaram, os luteranos são violentos e tal. Aí Lutero foi contra, foi feita até uma liga de Smalcalde lá, Lutero foi contra, e aí teve uma disputa lá entre católicos e luteranos ali em Smalcalde. E aí Lutero escreveu os artigos de Smalcalde explicando de novo, mais ou menos, como é que era a doutrina. Enfim, a coisa ficou aberta. Não tem muita explicação. A gente pega lá o livro de Concórdia, depois veio a fórmula de Concórdia, de dogmáticos e tal, isso no século XVI, para explicar. Para testemunhar aquilo que nós cremos e responder àqueles que eram contra os luteranos, no caso, os católicos, os calvinistas, os anabatistas, e tinham os chamados entusiastas, que eram vários grupos, muito parecido com os pentecostais, né, os pentecostais de hoje, né, que também eram contra o luteranismo. E o luteranismo quase acabou, né, ficou bem diminuto, assim, e foi muito combatido, principalmente pelos católicos e calvinistas, no século XVI. Então, eles tiveram que se defender e fizeram fórmula de concórdia, contando o que eles queriam. Isso que deixou a coisa aberta. Aí veio o século XVII. No século XVII, os protestantes, luteranos e calvinistas, começaram a escrever as suas dogmáticas. Assim como teve a escolástica no começo do segundo milênio,
Tomás de Aquino, até antes do começo do segundo milênio, né, alguns escotos e tal, que foi um movimento católico para explicar Deus, defender as doutrinas católicas, defender Deus, provar a existência de Deus e tudo mais. Então, nos países calvinistas, foi chamada de escolástica calvinista, né? Não sei se na época era chamado assim, mas eu vejo os calvinistas chamando dessa forma, esse período do século XVII, que teve os cânones de Dort, teve a Assembleia lá de Dort, teve todo um movimento ali para explicar as doutrinas calvinistas, explicar sobre Deus e tudo mais. No meio luterano também teve um movimento parecido com a escolástica, só que foi chamado de ortodoxia luterana, ou dogmáticos. E aí nesses movimentos de escolásticas, ou ortodoxias calvinista e luterana, os calvinistas resolveram... Tinha muita briga, né, entre calvinistas e luteranos, porque os calvinistas, eles achavam, muitos infelizmente ainda acham isso hoje, que a reforma luterana não foi completa. Ela foi só um comecinho, bem o início, e os calvinistas que fizeram a reforma completa, e os luteranos deveriam ser obrigados a se tornarem calvinistas. Teve gente morrendo, foi feia a coisa. Século XVI e XVII. No século XVII, nem tanto. No século XVII, os calvinistas se espalhou em alguns países, o luteranismo ficou em outros, e aí ficou de boa, cada um no seu quadrado. Mas os calvinistas começaram a atacar os luteranos e acusar os luteranos de um monte de coisa que eles achavam que era errado. Por exemplo, a nossa visão de que Jesus, as duas naturezas, homem e divina, humana e divina de Jesus, se comunicam, eles chamaram de eutiquianismo, que é como se fosse um monofisismo, né, ou que como se a gente misturasse as duas naturezas, como se fosse uma natureza só. Eles acusaram os luteranos disso. E hoje, eu estou falando dessa treta, mas hoje, graças a Deus, os calvinistas e luteranos estão de boa, né? Graças a Deus, no século XX isso foi deixado para trás, graças a Deus, né? Mas até o meio do século XX, eu acho que teve muita briga ainda entre calvinistas e luteranos. Hoje tem uns pessoalzinho na internet que gosta de brigar, mas eles brigam por qualquer coisa. Então, mas nas igrejas mesmo, a IELB, por exemplo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que eu sou pastor, ela atende a Igreja Evangélica Reformada do Brasil, que é a igreja ligada à Igreja Reformada holandesa. Nós enviamos pastores para lá. Então, tipo, não tem essa treta. Não tem. Isso é coisa do passado. Temos discordâncias, mas a gente não briga por causa disso. Não precisa brigar por causa disso. Mas na época teve muita briga. E os calvinistas fizeram essas acusações. E aí uma das acusações foi dizer que nós cremos na consubstanciação. Nós cremos que o corpo e o pão se juntam e formam uma coisa só. O pão não se transforma em corpo, mas é uma junção do corpo e o pão, e do vinho e do sangue. E aí eles formam uma coisa só, a presença de Jesus Cristo. E aí, deixa eu ver o nome do dogmático aqui, espera só um pouquinho. Esse teclado é muito ruim, nossa. Livro de Concórdia. Deixa eu só ver o nome do dogmático aqui, encontrar na página. É tipo, reverendo, tipo o miafisismo para os cristãos orientais, né? Isso. Não, então, miafisismo é outra coisa. Esse foi o que os calvinistas acusaram a gente. Mas a gente... nessa mesma pegada do miafisismo, né? Tipo, duas coisas opostas, duas coisas assim distintas que se unem numa só. Isso é o que os calvinistas acusaram a gente, né? Os luteranos. Como se fosse um miafisismo. Inclusive, usaram essa palavra mesmo, miafisismo. E isso nunca foi ensinado entre luteranos, né? Isso é uma acusação que eles fazem, que eles fizeram. Hoje eu nunca vi um reformado acusando... Quer dizer, já vi um artigo de um rapaz, mas ele era revoltado de tudo da vida, então não conta. Mas calvinista sério acusando a gente disso, eu nunca vi. Eu acho que isso ficou no passado, graças a Deus. Mas aí o pessoal acusava. Aí tinha um dogmático chamado Kalof, Abraham Kalof. E aí ele fala, né, que ele responde assim, ó. Vou ler o texto dele. Isso foi no século XVII, em 1600 e alguma coisa. Sustentamos que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na ceia, não certamente por metúsia ou transmutação transubstancial, que é a transubstanciação, como querem os papistas, nem por sinusia ou consubstanciação,
que nos atribuem caluniosamente os calvinistas, nem por inclusão local, isto é, por emplanação, como a carne está no bolo, que foi traduzido por pastel, né? Mas na época não sei se tinha pastel. No bolo, no pastel. Ou e por invinação, conforme se acostumaram a incriminar. Nem por maneira de descida do céu e da destra de Deus, seguida então por outro lado de ascensão ao céu e à destra do Pai. Isso foi o que Abraham Kalov defendeu, e aí a gente sabe que quem começou essa história de chamar a gente de falar que a gente crê na consubstanciação foram os calvinistas da época. Infelizmente, não só calvinistas, mas aqui no Brasil todo mundo acaba falando que é consubstanciação, mas a gente fala que não, né? Antes da gente ir para questões mais práticas da Eucaristia na igreja, queria aprofundar mais em outras visões. Vou especificar um pouco mais na ideia de transubstanciação. Como é que o senhor lidaria com as ideias, com os argumentos, com as questões levantadas da visão da transubstanciação da Igreja Católica? Eu acho que é uma possibilidade, é uma lógica, né? Você tem uma lógica. Se Jesus está presente, inclusive alguns pais, muitos não, né? Alguns pais da igreja falam que o corpo, que o pão é transformado em corpo de Cristo. Eles têm um testemunho antigo que fala isso, por exemplo, Justino no começo do segundo século, né? Final do primeiro século, começo do segundo século, fala que o pão é transformado em corpo e o vinho é transformado em sangue. Então não é uma heresia, é um pensamento antigo. Só que o que acontece é que em pontos vitais de doutrina, assim como a Trindade foi decidida que não tem explicação e não adianta usar lógica, então em outros pontos vitais de doutrina nós rejeitamos a lógica. Não quer dizer que a lógica é ruim, é errada. A gente pode usar lógica, mas a gente tem que tratar a lógica como possibilidade, não bater o pé e falar, tem que ser assim, pronto, acabou. Inclusive, Lutero, quando pediu para ele negar lá o que eles tinham escrito, ele falou, se não argumentarem comigo pelas escrituras e pela razão, eu não vou negar o que eu escrevi, não. Então, tipo, a gente tem a questão da razão como uma possibilidade de interpretação da escritura, mas bater o martelo, aí fica complicado, né? Porque é que nem a predestinação, né? Lutero, lá, da predestinação, tem hora que ele fala, ó, Deus escolheu quem vai para o céu e Deus escolheu quem vai para o inferno. Tem hora que ele falava, Deus escolheu todo mundo para ir para o céu. E aí o pessoal perguntava, aí o Erasmo, né, falou, poxa, você fala uma coisa, uma hora você fala uma coisa, a hora você fala outra, ele fala, se a Bíblia fala que é assim, quem só vai dizer que é o contrário, entendeu? Agora eu não explico, eu não sei, não dá pra gente explicar, né? Daí, predestinação, Santa Ceia, Trindade, tem especulações, mas a gente não pode bater o martelo e dizer que é assim. Então, a doutrina da transubstanciação, ela é um desenvolvimento lógico, né? Se Jesus disse que ali é o corpo dele, que o pão é o corpo, então a gente pode dizer que existe uma transformação, uma transubstanciação. Mas bater o martelo, aí nós não batemos o martelo, entendeu? A gente prefere ficar com o mistério, deixar o mistério rolar. Fazerem de dogma, né? Dizerem que é assim, pronto. Isso. A gente deixa assim. A gente só toma cuidado, porque, por exemplo, a transformação não é heresia, mas aí você vê, tem todo aquele trabalho de acidentes, e aí tem a adoração ao sacramento, ao pão, porque se ali se transformou em corpo, então nós vamos adorar o pão. Então tem várias consequências que são complicadas. Por isso que nós negamos a transubstanciação, porque se a gente aceita, então a gente aceita a adoração ao elemento, né? Então, várias coisas que acontecem, né? Então a gente prefere deixar isso numa incógnita e assim, a gente rejeita a transubstanciação porque a consequência disso é um monte de coisa, né? Memorialismo. Esses tempos atrás, eu vi uma Santa Ceia que foi feita com limão e doce de leite. Aí diz que tinha um argumento lá para as pessoas sentirem o doce e o amargo do sacrifício de Cristo. Então, vira bagunça, entendeu? Porque se Jesus não dá presente, então eu vou fazer com tudo. Aí tem gente que fala, aí você vai num lugar ali que as pessoas não têm dinheiro para comprar pão, não têm dinheiro para comprar vinho. O que não pode fazer com chá e pipoca? Aí eu falo, não existe gente tão pobre assim, uma igreja, né? Porque não é individual. Se fosse individual, beleza. Você fazer a Santa Ceia individual, tem que comprar uma garrafa de vinho, comprar pão, seria, principalmente pelo vinho, seria complicado, mas é uma igreja. Vinho custa R$15, você acha uma garrafa de vinho, então R$10, você acha uma garrafa de vinho, e pão também, que isso, entendeu? Isso é desculpa esfarrapada para dar uma liberdade que a Bíblia não dá, entendeu? Então, a gente, por isso que a gente rejeita essas especulações, porque acabam indo para um lado que não é legal, entendeu?
nessa questão de transubstanciação. O senhor acredita que Cristo faz presente Sim. nos sacramentos? Por que não se poderia fazer, então, a adoração eucarística? Então, o que acontece? O problema é fazer adoração ao elemento. Nós temos a adoração eucarística nas confissões luteranas, nós usamos esse termo, sacrifício eucarístico. Porque, assim, a Igreja Católica, pela transubstanciação, não sei se tem a ver com a transubstanciação, se eles vão longe demais, né, nesse sentido, mas eles falam que há um sacrifício de Cristo repetido durante a missa. Jesus Cristo se sacrifica novamente durante a missa. E aí eles fazem a adoração eucarística, porque Cristo também, junto, né? Eu não sei se isso tem a ver com a transubstanciação, se é outro assunto para eles, isso eu não sei dizer. E para nós, a adoração eucarística não é ao elemento. Jesus Cristo está presente, mas ali o pão é o corpo, o vinho é o sangue, porque o corpo e o sangue estão presentes, mas não há transformação. Então a gente não faz uma adoração ao pão e ao vinho, mas na Eucaristia nós adoramos a Cristo. Adoramos seguindo o que ele instituiu, comendo pão, bebendo vinho. É a nossa adoração eucarística. E ali há um sacrifício eucarístico, porque na Santa Ceia nós recebemos, Jesus falou, né, que é para perdão de pecados. O sacrifício de Cristo é para perdão de pecados. Então ali na Eucaristia não há uma repetição do sacrifício, segundo nós acreditamos, mas nós recebemos o sacrifício de Cristo por meio da Eucaristia. Então, há um sacrifício eucarístico, no sentido de que nós recebemos o sacrifício de Cristo na Eucaristia, quando nós comemos e bebemos o vinho. Amém. Reverendo, e as outras visões, como, por exemplo, o memorialismo das igrejas pentecostais, alguns batistas, acho que todos, não sei, na verdade, e a presença espiritual. Acho que a presença espiritual é mais da igreja presbiteriana, né, calvinista? Dos calvinistas, isso. Você pode explicar a diferença delas para a presença real do luteranismo e até do anglicanismo também, e falar, assim, porque o senhor rejeita essas visões? Sim. Então, memorialismo é complicado, porque eles negam o que Jesus falou, né? Se ele falou, isto é o meu corpo, ele não falou, isto representa o meu corpo, né? E assim, na prática, a Santa Ceia não vale para nada, não serve de nada, porque é só um teatro, uma memória, né? Uma representação, não serve para nada. Tanto que, para quem crê no memorialismo, tanto faz, tanto fez, ter Santa Ceia ou não. Para nós é tão importante que nós temos todo o culto. Então, para eles, tanto faz. Pode ser uma vez por mês, uma vez por ano. Tem igrejas, eu acho que a Congregação Cristã no Brasil faz a Santa Ceia uma vez por ano. Quem for da Congregação Cristã no Brasil conhece, me corrige se eu estiver errado, né? Mas eu acho que é isso, acho que é uma vez por ano que eles têm. Então, sim, não é importante. Não é importante. Quer dizer, é importante porque é uma ordem de Jesus, né? Tanto que eles chamam de ordenança, né? São ordenanças. Então, como são ordens, Jesus tem que fazer. Tem o significado de obediência a Cristo, mas não traz benefício nenhum. Não traz benefício nenhum. Só o benefício de obedecer à ordem de Jesus. Nós não pensamos assim. Nós cremos que é uma instituição, não uma ordenança. É uma instituição. Jesus instituiu a Santa Ceia. É um meio da graça. Ele falou que na Santa Ceia nós temos o perdão de pecados. Então nós temos o benefício do perdão de pecados e o benefício do próprio corpo e sangue de Jesus na Santa Ceia, na Eucaristia. Já os reformados, eles... muitos deles usam os mesmos termos que a gente, inclusive, de presença real e união sacramental. Mas tem outros significados, né? Muita coisa que você vê no calvinismo e luteranismo, você tem significados diferentes usando o mesmo termo. Inclusive, a gente até muda alguns termos, né? Que nem predestinação. No luteranismo, nós não usamos a palavra predestinação, nós usamos a palavra eleição. Porque é um significado diferente. Quando a gente fala em predestinação, é diferente da predestinação do calvinismo. A gente fala em eleição, né? Justificação, santificação. Tem doutrinas diferentes, né? Entre luteranos e calvinistas usando os mesmos termos. Mas não quer dizer que nós consideramos calvinistas hereges, alguma coisa assim, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É que são diferenças, às vezes, sutis, né? Mas são importantes, né? Então a gente tem que pontuar essas diferenças para evitar mal entendido, né? E para defender de certas acusações que, infelizmente, alguns fazem. Mas se não tem conflito, então não precisa nem pontuar. O importante é que nós somos justificados por Cristo, nisso nós concordamos. Nós somos santificados por Cristo, nós também concordamos nisso. Mas a forma como as coisas acontecem é diferente, né? Para luteranos e calvinistas. E aí, num conflito, a gente tem que pontuar.
Sem conflito, não precisa pontuar nada. E aí eles têm esses termos iguais, presença real e união sacramental. Só que para eles, a união sacramental é entre Cristo e os crentes. E a presença real é da natureza divina de Cristo, espiritual, nos crentes, não nos elementos. É nos crentes. Então há uma união mística, uma união entre Cristo e os crentes durante a Santa Ceia. Essa união é sacramental, acontece durante o sacramento. Nós rejeitamos isso também. Nós cremos que a união, a presença real, é do corpo e do sangue de Jesus. Material, não é só espiritual, é material. Cristo está lá, né? De fato, ele está lá. Está lá. E não é, que nem o Abraham Calvin pontuou, né? Não é Deus descendo do céu em corpo e sangue e depois subindo de novo. Não, não é isso. É a onipresença de Cristo, nas suas duas naturezas. As duas naturezas se comunicam entre si. Então, por exemplo, Jesus, Deus não nasce. Jesus nasceu. E ele nasceu só como homem, a gente vai dividir, que tem gente que divide, né? Só nasceu o Jesus homem, o Jesus Deus não nasceu. A gente não pensa assim. Isso que pensava, quem pensa assim são os nestorianos, né? Nós não pensamos assim. Pensamos que Deus nasceu. Só a natureza humana de Jesus morreu. Não, Deus morreu. Jesus, como Deus e homem, ele é sempre Deus e homem. É claro que a diferença nas duas naturezas não é uma fusão, uma natureza só, que aí sim seria monofisismo, né? Seria o eutiquianismo que nem acusaram a gente. Não é uma junção, é uma comunicação. Uma natureza se comunica com a outra, comunica atributos para a outra, né? Jesus, como homem, não poderia saber de tudo, mas ele é Deus também, 100% homem, 100% Deus. Então, tanto como homem como quanto Deus, ele sabia de tudo, sabe de tudo, né? Jesus, como homem, não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Mas, como ele é Deus, 100% homem, 100% Deus, então ele pode estar onde ele quiser, com suas duas naturezas, e ele se faz presente na Santa Ceia. Então, nós rejeitamos essa ideia de que somente a natureza espiritual, somente a natureza divina de Cristo é onipresente, e somente a sua presença é apenas espiritual, e não com suas duas naturezas. Por isso que a gente rejeita a visão calvinista também. Você falou que a Eucaristia é todo domingo, não é? Não só domingo, todo culto. Todo culto. Pode ser qualquer culto. Qualquer culto que a gente fizer tem Santa Ceia. Legal. Só assim, só que a gente, na IELB é assim, né? Confissão luterana, isso tem mais diversidade de pensamento. A confissão luterana tem igrejas que fazem todo culto, tem igrejas que não fazem todo culto. E outra diferença é que a confissão luterana é aberta. Então, você tem um culto que eles convidam outras igrejas e tudo mais, eles também oferecem a Santa Ceia para outras igrejas. Nós não, nós somos adeptos da comunhão fechada. Nós temos Santa Ceia somente para quem pensa igual a nós nas doutrinas. Se não pensa, se não crê que ali é o corpo e o sangue de Jesus do jeito que nós cremos, então ninguém é proibido, né? Se alguém chegar aqui e quiser tomar Santa Ceia, eu não vou expulsar o cara da igreja, mas nós aconselhamos que a pessoa tome na sua igreja, né? Nós tomamos aqui com quem acredita como nós. Mas sempre, quando é culto assim, que envolve outras igrejas, que a gente teve semana passada a Semana Ecumênica, nós não servimos a Santa Ceia. Quando é culto, a gente nem chama de culto, a gente chama de celebração, né? Sim, culto é quando a gente tem a Santa Ceia. Agora, ou culto leigo, né? Culto de leitura e tal. Agora, quando é culto regular, regular nosso, aí a gente sempre coloca a Santa Ceia. Qualquer dia da semana, qualquer culto nos lares, qualquer coisa que a gente fizer, a gente coloca a Santa Ceia. Reverendo, não existe diversidade assim, de pensamento na igreja luterana sobre a Eucaristia, não é? Tipo, alguém defende memorialismo, pensa, não, todo mundo vai na união sacramental. Então, eu não sei em outros países, eu vou falar da igreja aqui no Brasil, das igrejas aqui no Brasil. O pessoal fala da igreja luterana como se fosse uma coisa só, né? O pessoal sempre me pergunta da igreja luterana como se fosse uma coisa só. A gente não é uma coisa só. Existem igrejas luteranas diferentes, assim como existem igrejas presbiterianas diferentes, anglicanas diferentes, né? A luterana também. Aqui no Brasil tem 4 principais. E existem várias outras. Aí tem até a igreja luterana neopentecostal, aí que o pessoal ensina teologia da prosperidade, o cara é apóstolo, e é a igreja luterana. Igreja luterana puritana, eu já vi, sabe? Então, tipo, não sei se ainda existe, né? Isso faz muitos anos. E, assim, né? Não é uma mistureba doida. Mas tem 4 principais, 4 maiores. A maior é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. A segunda maior é a igreja que eu sou pastor, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E existem 2 menores, mas elas são bem expressivas também, principalmente no Sul. Elas são muito expressivas lá no Sul. Que é a Igreja Luterana Livre e a Igreja Luterana Independente.
Na igreja luterana livre, na igreja luterana independente, existe abertura para entendimentos diferentes, até onde eu sei. Se alguém for dessas igrejas e eu estiver errado, por favor, me corrija, porque eu conheço pouco dessas igrejas. Eu li um livro sobre elas, pesquisei nos sites e tudo mais. E aí, essa é a informação que eu tenho. De repente, eu posso ter interpretado errado, vocês me corrijam. Mas existe essa abertura para entendimentos diferentes. Na igreja evangélica de confissão luterana, a igreja evangélica de confissão luterana, ela nasce com a imigração alemã. E a imigração alemã não tinha só luteranos, você tinha reformados. A igreja na Alemanha, a maior igreja luterana na Alemanha, ela é unida com as igrejas reformadas, com a igreja reformada de lá, chamada Igreja Evangélica Alemã, chamada Igreja Evangélica Alemã. Nessa igreja evangélica alemã, você tem igrejas luteranas e igrejas reformadas. E aí, nas igrejas reformadas, você tem um entendimento reformado da Santa Ceia. Nas igrejas luteranas, você tem um entendimento luterano. Aqui no Brasil, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana acolhe esses imigrantes, tanto luteranos quanto reformados. Inclusive, eles comemoraram 200 anos aí, parabéns para o pessoal da Confissão Luterana. Mas a Igreja Evangélica de Confissão Luterana atual, ela se organiza na década de 70. Podem me corrigir se eu estiver falando coisa errada. Data errada, se eu errei na data. Mas ela vem da junção de sínodos diferentes pelo Brasil, principalmente lá do Sul, que concentravam igrejas luteranas e igrejas reformadas, né, igrejas alemãs. E aí eles resolvem adotar a confessionalidade luterana, não sendo uma igreja unida que nem na Alemanha. Eles adotam a confissão de fé de Westminster e o catecismo menor como expressões de fé. Confissão de Augsburgo, não é confissão de Westminster, não, a confissão de Westminster é presbiteriana, desculpa. Confissão de fé de Augsburgo, inalterada, que teve uma outra versão, depois de 1530, que foi feita para agradar os reformados, mas isso é outra história. Eles adotam a confissão de Augsburgo inalterada, a primeira, original, que é luterana, e adotam o catecismo menor de Lutero como expressões de fé. Mas eles não rejeitam os reformados, eles mantêm os reformados dentro da igreja luterana. Inclusive lá no Sul, né, tem igrejas ligadas à igreja evangélica de confissão luterana, e tem o nome apenas de igrejas evangélicas, não tem o nome de igreja luterana, é só igreja evangélica. E geralmente essas igrejas abrigam reformados também. Então, na igreja evangélica de confissão luterana, o entendimento reformado não é ensinado, não é o oficial, mas ele é aceito. Mas o entendimento reformado é aceito. Existe essa liberdade, essa autonomia em relação à Santa Ceia. Na igreja evangélica luterana do Brasil, é uma igreja que adota o livro de concórdia como convergente para toda a doutrina luterana. Então, nós seguimos o que está no livro de concórdia. Aí nós rejeitamos todas as outras visões e não há autonomia para outras visões. Nós somos fechados na visão do livro de concórdia, que é a união sacramental. Perfeito. Agora, para uma área mais prática, reverendo, como é que funciona a questão dos elementos essenciais para a celebração da Eucaristia? Porque eu sei que tem, por exemplo, as igrejas católicas, muitas só dão, por exemplo, o pão, não dão um vinho. A minha igreja, ela tem o pão e o vinho, mas no vinho tem um pouco d'água para simbolizar a água de Cristo. Tem umas que, tipo, é aquele pão, aquele círculozinho que lembra muito a Eucaristia e tal. A hóstia. A hóstia. E tem um que é aqueles pãozinhos já, parece pão de massinha mesmo, um copinho à parte, umas são molhadas no vinho. Como é que funciona na IELB? Então, a gente usa a hóstia por uma questão de comodidade. Sim. Isso é uma que a gente chama de adiáfora, ou seja, é indiferente. O tipo de pão que vai usar, se é com ou sem fermento. Eu sei que os orientais, a ortodoxa, o leste europeu e tal, rejeitam o pão sem fermento, tem que ser pão com fermento. Mas por comodidade nós usamos a hóstia. A hóstia ela pode ficar meses na geladeira. Se a gente compra um pão com fermento normal, tem que comprar no mesmo dia, ou no máximo um dia antes, né? Mas por questão de saúde, tem que ser no melhor que seja no mesmo dia. E tem que ser descartado depois. Né? Então, por comodidade, nós usamos a hóstia. Como nós cremos que Jesus esteve presente no pão, nós temos respeito, nós devolvemos a hóstia ao armazenamento, a gente não descarta, não joga no lixo, para ser usado, ser consagrado e usado novamente.
O vinho, cada pastor tem sua prática, mas nós temos respeito também. Alguns jogam na terra, como respeito, não joga num lixo comum, na pia, essas coisas, joga na terra. Eu bebo, eu consumo, com o que sobra. Se sobra muito, eu não posso beber muito vinho, não posso tomar muito álcool. Eu chamo alguém para me ajudar. Se não tiver ninguém para me ajudar, aí a gente joga na terra, mas não descarta de forma comum. A gente tem respeito. Tá? Então, assim, é vinho, não é suco de uva, não é cooler misturado com suco de maçã, é vinho mesmo. E é hóstia que a gente usa. A questão do pão é diferente, do vinho não, o vinho tem que ser vinho, né? Jesus falou vinho, então tem que ser vinho. A questão da água não tem problema. Inclusive, tem pessoas que são alcoólatras, e aí eu recomendo, eu não tenho problemas com isso, mas se um dia eu tiver que servir para alguém que seja alcoólatra, eu dou duas opções. Ou a pessoa não toma o vinho, quando a gente tem missões aqui, eu atendo outras cidades, né? Então, quando a gente vai para outras cidades, de repente, o motorista da vez não toma o vinho na Santa Ceia, quando a gente leva a Santa Ceia. Então, eles não tomam o vinho para não ter problemas para dirigir. E se a pessoa for alcoólatra, tem a opção, ela não toma o vinho, ou eu posso pegar um cálice com água, pegar um pouquinho de vinho, vou contar gotas, e diluir na água para que a pessoa toma o vinho diluído na água, se isso não trouxer problemas para ela. Se trouxer, fica sem o vinho, fica só com o pão. Assim como celíacos, né? Às vezes o celíaco, esses pães aqui, é trigo, né? Então, é glúten. Existe hóstia sem glúten, que é uma possibilidade, mas se não tiver acesso à hóstia sem glúten, o celíaco pode tomar somente o vinho ou ficar sem a Santa Ceia. Porque assim, nós cremos que a Santa Ceia é fundamental, tem que tomar. Mas existem outros meios da graça, como o batismo e a palavra de Deus, né? Confissão e absolvição entram na palavra de Deus, porque o ministro absolve, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a palavra de Deus. E então, se ele ficar sem a Santa Ceia por uma impossibilidade, ele não perde a salvação. Só se ele realmente fizer pouco caso da Santa Ceia. Aí realmente ele está negando Cristo. Né? Se não for isso, então ele pode ficar sem, se for uma impossibilidade. Mas ele pode tomar só o vinho, só um dos elementos, caso ele não possa tomar os dois. E criança, Reverendo? Nós, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, eu não sei a Luterana Livre e Independente o que eles fazem, mas eles servem para crianças. Nós não. Tá. A gente entende que precisa saber o que está fazendo. Né? Paulo instruiu que se fizer de forma indigna é culpado do sangue de Cristo. Então, não é questão de pecado, porque todo mundo é pecador. Santa Ceia é para pecadores, é para perdão de pecados, né? Então precisa ser para pecador. Indigno é fazer pouco caso. Então, a gente não tem como avaliar o que está passando na cabeça da criança. Ela não sabe expressar. E outras ideias dela mudam, né? Ela é instável. Então, hoje ela pode levar um negócio como importante e semana que vem levar a Santa Ceia na brincadeira. Então, por precaução, nós evitamos dar para crianças. Entendi. O senhor falou no início sobre a oração eucarística que faz no início da Santa Ceia. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a preparação e a administração e também fala sobre o papel do pastor. E é só o pastor que pode fazer a consagração? Como é que funciona? Então, a gente tem um entendimento igual à Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, as igrejas que tratam a Santa Ceia dessa forma. Que sim, só o ministro pode consagrar a Santa Ceia. O leigo não pode. E isso está na Confissão de Augsburgo, artigo 14. Sem chamado regular, o ministro não pode. Passando o carro aqui. Sem chamado regular, o ministro não pode administrar os sacramentos. Então, a gente não, inclusive quando teve a pandemia, não houve autorização para fazer Santa Ceia em casa. Tá? Os ministros não faziam, a gente não tomou Santa Ceia, a gente ficou sem Santa Ceia durante a pandemia. Na IELB, né? Eu falo isso na IELB. Confissão, as outras igrejas, eu não sei como é que funciona. Na minha, né, a gente não, só o ministro tem autorização para fazer. Ele precisa estar num chamado regular. Então, por exemplo, eu sou pastor aqui de Uberlândia. Aí eu sou transferido para outro lugar. Então eu deixo aqui a igreja. Vou fazer outra coisa e depois eu volto a ser pastor. Vou fazer alguma outra coisa sem ser pastor, trabalhando numa congregação. Então, como eu não tenho chamado, que foi o que eu expliquei no começo, né? Chamado na igreja luterana não é uma coisa interior. Eu me sinto chamado. Não. Chamado é uma congregação, uma paróquia, que escreve uma carta chamando o pastor. Isso é chamado de chamado. Então, eu recebo uma carta com um chamado, me chamando para ser pastor. Aí eu aceito ou não. Eu aceito, vou lá, e aí eu sou pastor regular daquela congregação. Aí eu posso fazer a Santa Ceia ali naquela congregação, porque eu sou chamado para aquela congregação. Agora, se eu for para
para outra congregação e não tiver envolvimento com aquela congregação, não tiver autorização do ministro lá, então eu não posso fazer a Santa Ceia lá. E se eu deixo de ser pastor regular, não estiver trabalhando como pastor, por mais que eu já tenha sido ordenado e tudo mais, mas eu não estou trabalhando como pastor, eu também não posso fazer a Santa Ceia. Isso é o pastor que está trabalhando no lugar, que foi chamado para aquela função para administrar. O pastor é chamado para administrar a palavra e os sacramentos. Então é ele que administra ali naquela congregação, naquela paróquia. Então, se ele não tem esse chamado para administrar ali naquele local, não tem aquela função, então ele não faz a Santa Ceia. É assim que nós pensamos. Né? Então, é só o ministro mesmo. Reverendo, para a gente finalizar, qual a importância da ceia do Senhor para a comunidade luterana? Então, é a principal parte do culto, junto com a palavra. A maioria dos evangélicos coloca o sermão, né, como sendo a parte principal. Algumas colocam as músicas, né, o louvor, que se chama de louvor. E para nós, não. Para nós é a Santa Ceia. Por isso que a gente tem Santa Ceia todo culto. Exceto quando o culto não é feito pelo pastor daquela congregação. Aí é chamado de culto de leitura. O pastor escreve a liturgia, escreve o sermão, e um líder leigo, um oficial leigo, faz a leitura. Não precisa fazer só a leitura ipsis literis, né? Mas ele pode também fazer a sua interpretação e tudo mais. Pode fazer mais dentro daquilo que o pastor escreveu. Que a responsabilidade do ensino da palavra é do pastor. Então ele faz um culto de leitura. Mas quando é culto mesmo, tem que ter Santa Ceia, que é fundamental, é fundamental. Para quem não é luterano, seria a mesma coisa que tirar a pregação. Faz só música, oração e vai embora. Não tem sermão. Isso não faz sentido para a maioria dos evangélicos. Para nós também não faz sentido tirar a Santa Ceia. Tem que ter a Santa Ceia, que é o culto. Culto é com Santa Ceia. É claro, na impossibilidade de fazer Santa Ceia, também tem o outro meio da graça, que é a palavra. Mas dá para fazer Santa Ceia, então vamos fazer Santa Ceia. Isso é que faz parte do culto, é fundamental. O luteranismo, uma das coisas pelas quais o luteranismo orbita, ele gira em torno, é a Santa Ceia. Isso é fundamental para nós. Tanto que quando teve a colóquia de Marburgo, né, que Lutero se encontrou com Zwinglio e Bucer, Lutero falou para eles assim, para Zwinglio e Bucer, né, o Bucer estendeu a mão para cumprimentar, Lutero não quis cumprimentar e falou, nós não temos o mesmo espírito. Não quer dizer que eles não tinham o mesmo Espírito Santo, mas espírito no sentido de mentalidade, nós não concordamos. Só que, tipo assim, tinham analisado vários artigos, eles tinham concordado em quase todos, menos o da Santa Ceia. Então, tipo assim, os luteranos, né, não só Lutero, os luteranos, ficou impossível a união com os reformados no século XVI por causa da Santa Ceia, que é a função, é principal para a gente, é principal. No século XIX, houve essa união na Alemanha, né, entre grupos luteranos e reformados, porque a Santa Ceia se tornou secundária, né, era época de liberalismo teológico ali na Igreja Luterana e na Reformada, né, então as diferenças se tornaram inexistentes praticamente, então houve essa união. Mas no século XVI isso foi impossível porque Santa Ceia era ponto fundamental da doutrina luterana e continua até hoje, né, para nós a Santa Ceia é ponto fundamental. Reverendo, muito obrigado por esse papo. É sempre um prazer conversar aqui com o senhor. A gente já tem mais 2 episódios por fora que a gente já gravou, publicado, na verdade, que é o Luteranismo Confessional e Em Defesa da Liturgia. Ótimo. Uhum. É muito bom esse nome. Onde o reverendo, ele, né, declara o seu amor pelo worship. Sim, eu amo demais. Nossa, eu choro ouvindo o André Valadão. Meu Deus do céu. Vou até desligando aqui, eu já vou colocar o Wilson já. Vai botar um culto para chorar de tristeza, que música ruim. Mas enfim, vamos lá. E o pastor também tem um canal no YouTube, tem 2, né? O Heavy Metal e o canal pessoal. Reverendo Suriano. Isso. Você quer falar um pouco sobre o canal? Deixar o nome? Então, eu estou trabalhando com o público gamer, né? Mas eu também falo de teologia lá. Se vocês quiserem saber sobre teologia, a maioria dos meus vídeos são de teologia. Mas eu estou mexendo mais com o público gamer. Né? Enquanto eu jogo videogame, os vídeos serão assim, né? Que eu tenho pouco tempo para gravar, mas quando eu tiver um tempinho, eu vou jogar e falar de teologia, falar de Deus e tudo mais. Fazer uns comentários aí, aleatórios, enquanto eu jogo videogame. Mas também vou fazer vídeos, vou continuar com os vídeos somente sobre teologia. E no Heavy Metal, é heavy de reverendo, né? REV.metal, Heavy Metal. No Heavy Metal, eu e mais 2 reverendos da Presbiteriana e da Igreja de Deus, que é pentecostal,
Você vê, né? Tava falando das diferenças, às vezes acha que Você comenta. parece que é uma hostilidade de luteranos, de outras pessoas. Não, não é. Essa hostilidade ficou lá no século XVI e XVII. Hoje não. Hoje, o que eu falei foram os problemas que tiveram no passado. Hoje, graças a Deus, a gente vive em paz, não tem essa treta, né? Então, eu amo os pentecostais, os calvinistas, os anglicanos, como se fossem seres humanos. Tô brincando. Não, nós somos todos filhos de Deus e irmãos em Cristo, né? Então, não tem motivo para brigar, né? Essas brigas aí ficaram no passado. É que teve essas diferenças, tive que citar. Mas, enfim, a gente está lá, eu, luterano, pastor presbiteriano, pastor pentecostal, e a gente fala do tal do metal, o velho metal, bom e velho heavy metal. Aí sim, heavy de pesado, né? Metal pesado. E aí a gente se acessa lá, heavy metal, REV de reverendo, ponto, metal, lá no YouTube. Aí vai ter nossos vídeos lá, a gente comentando sobre tudo lá, né? Principalmente sobre música, sobre metal, que é nosso tema principal lá. E aí você vai saber, pô, pode ouvir música secular, e essas músicas do capeta aí, vocês ouvem? O que acontece? Pode ouvir, não pode? Vai lá no canal, porque tem um monte de vídeo lá sobre isso, vocês vão gostar. Eu não consigo aceitar que eu não pensei no nome para um canal como esse. Heavy Metal foi nossa, foi uma tirada muito boa. E o que você fala teologia é Reverendo Surian ou Reverendo Tiago Surian? Não, é só Tiago Surian. Tiago Surian. Só Tiago Surian, isso. Não tem reverendo, não. Assim, eu aceito os títulos, né? Eu sei que as pessoas estão acostumadas. Tem gente que tem uns fatores mesmo que eu não consigo chamar pelo nome, só chamo de pastor ou reverendo. Mas eu não faço questão, não. Não gosto de usar esse termo, sabe? Pastor Tiago, reverendo Tiago, nada contra, né? Que, sei lá, eu tô com 41 anos, eu sou pastor chamado pela congregação há 2, então não me não parece 41, é velho. Não, eu tô jovem, né? Parece 18. Mas, enfim, eu não me acostumo, acho que eu nunca vou me acostumar a ser chamado de pastor e de reverendo. Eu ouço isso todo dia, aceito, não tem nenhum problema, Acho que é um tratamento respeitoso, acho legal esse respeito, né, que as pessoas têm pelo pastor, acho interessante. Mas eu passei 39 anos, não, 39 não, 37, porque eu fiz estágio e pré-estágio, eu também era chamado de pastor. Passei 37 anos da minha vida sem ser chamado de pastor, só de Surian, ou Tiago Surian, então eu nunca vou me acostumar. Mas, enfim, é lá, Tiago Surian, tá? Sem o reverendo, Tiago Surian. Mas pode me chamar de reverendo, de pastor, ou só de Tiago, só de Surian, tanto faz. Chama de lindão, o mais bonito da mamãe também, tem vários nomes aí que você pode me chamar. Surian Gameplays também agora. Surian Gameplay. Surian tem uma indicação que eu tenho é do livro que eu até falei, O Mistério da Ceia, de Raniero Catalamessa, que ele fala sobre o nome é O Mistério da Ceia. E ele fala sobre a questão do cristão e a Eucaristia, sobre a igreja. Ele é católico romano, mas o teor não é apologético. Você não vai ler e vai crer na transubstanciação, por exemplo. Na verdade, você vai sair mais impactado pela importância da Eucaristia. Eu não sei, acho que já falei várias vezes aqui no podcast que eu virei anglicano por causa da visão eucarística. Foi isso que me atraiu para a igreja. E a questão da sucessão. Mas, tipo, quando eu passo um domingo sem Eucaristia, eu fico muito mal. Então, lendo esse livro, eu passei a amar mais ainda o momento eucarístico. Recomenda aí a imagem aparecendo na tela. Você tem alguma recomendação, pastor? Tenho sim. Eu vou mandar aqui, peraí. Quando você pesquisa, tem também o de Agostinho, né? Tudo que Agostinho fala sobre Santa Ceia. Sim, a gente segue bem a linha de Santo Agostinho mesmo. Mas existem outros entendimentos lá entre os pais da igreja, e aí os ortodoxos, católicos e anglicanos seguem, né? Então, mas a gente ficou um pouco mais fechado com o Agostinho mesmo, né? Então, tem aqui, ó. Deixa eu colocar a capa dele. Deixa eu ver se a câmera vai mostrar. É um livro em inglês, mas ele é uma dogmática. Confessional Lutheran Dogmatics, o autor é o John Stephenson, na verdade ele é o editor, né, o organizador, e o nome do livro é The Lord's Supper, a Ceia do Senhor, né, e aí tem artigos comentados pelo John Stephenson e também material de 3 pais luteranos, né, o Martinho Lutero, o Felipe Melanchthon, e o Martinho Renitz, ou Kenitz, uns falam Renitz, outros falam Kenitz, falam Schenitz, eu vou te mandar o print aí, pra você mandar. Esse livro é baratinho, custa R$25 na Amazon, o e-book, e o impresso aí vai sair caro, né, porque tem que importar. Mas ele é muito bom. Outro livro que eu recomendo sobre a Santa Ceia, não só, para ver a diferença, de repente, entre os entendimentos reformado e luterano, foi lançado pela editora Monergismo, mas eu tenho ele aqui em inglês, eu não gosto
editora Monergismo, tenho meus motivos, não vou entrar não vou colocar vocês em treta. Se você quiser saber, vai lá no meu Twitter, Surian, @Surian, e vê lá por que eu não gosto da editora Monergismo. Mas eles fizeram, até relógio parado acerta 2 vezes a hora por dia. Então eles fizeram uma coisa certa, que foi traduzir esse livro, Between Wittenberg and Geneva, Lutheran and Reformed Theology in Conversation, do Robert Kolbe, que é um teólogo luterano confessional, assim, sensacional, já li muita coisa dele, um cara muito bom, chamaram um cara muito bom para fazer o livro. E outro quem escreve junto com ele é o Carl Trueman, que também é um autor reformado, assim, um autor reformado sensacional, gosto muito. Inclusive, foi um dos que me fez eu era calvinista antes, né, e ele falando de Lutero, ele foi bem justo com Lutero, né, que é difícil de ver pessoas de outras tradições sendo justo com Lutero, mas ele foi bem justo, e me fez ter interesse em ler Lutero na época, né. E ele é um cara muito bom mesmo, e esse livro é sensacional. E não é um debate, o Robert Kolbe apresenta a visão luterana sobre as coisas, incluindo a Santa Ceia, e o Carl Trueman apresenta a visão calvinista, reformada, sobre a Santa Ceia, e as suas variações, né, tem variações na visão calvinista, sobre a Santa Ceia. E ele foi lançado no Brasil pela editora Monergismo como Entre Wittenberg e Genebra, pela editora Monergismo, do Robert Kolbe e do Carl Trueman. Esses eu acho que são os mais introdutórios, né? Tem outros livros também que eu acho que daria para colocar, mas eu acho que também, para não ficar muito confuso, vai nesses que é sucesso. Outra indicação é a Bíblia de Estudo da Reforma. Se você quiser uma Bíblia de Estudo, não quiser, não quero comprar livro luterano, queria só uma passagem por cima do que é a doutrina luterana. Vai numa Bíblia de Estudo da Reforma, compra. Lá não é só luterano, tem Pais da Igreja, tem Teologia Sistemática, tem um monte de coisa. E tem também a nossa visão da Santa Ceia. Aí você compra lá. Se você não quer comprar nenhum desses dois, que é uma coisa mais objetiva, vai na Bíblia de Estudo da Reforma. Tem um também que eu não sabia que estava tão esgotado, mas se você der sorte, você acha, que é o Isto é Meu Corpo, a luta de Lutero em defesa da presença real de sim. Isso. Hermann Sasse. Não sei como isso. Cara, esse daí é pedrada. Esse daí eu acho que é o melhor tratado em português sobre a Santa Ceia que tem, é o mais completo. Inclusive, nele tem a ata do Colóquio de Marburgo. Tem lá toda a discussão de Lutero com Zwingli e Bucer sobre a Santa Ceia. Tem tudo lá. Tudo quanto é informação que você precisa saber sobre a Santa Ceia. Se você quiser saber, tem tudo e mais um pouco. É o livro mais completo que tem em português sobre a Santa Ceia, é esse. Eu estou surpreso de como está esgotado esse livro. Ele não tá, infelizmente, eu não sei se ele é da editora Ubra. Eu tenho ele, mas está lá em casa, não está aqui no escritório. Senão eu mostrava ele. E eu acho que ele é para a editora Ubra. A editora Ubra faliu, né? Não faz mais livros. Aí eu não sei se a Concórdia vai relançar. Faliu? A editora Ubra, editora da Universidade Luterana do Brasil, ela faliu. E aí a editora Concórdia, que também é ligada à IELB, né? Não sei se ela vai relançar essa obra. Eu não sei se era da Ubra ou da editora Concórdia. Eu vou ver aqui agora. Tem a foto da Concórdia, né? Então a Concórdia deve ter esgotado e eles não relançaram. A gente tem esse problema, né? Tem muita coisa boa que a Concórdia lançou, acabou, não relança. É porque, cara, infelizmente, tem pouca venda, né? Vende muito pouco, tem muita pirataria, e aí acaba atrapalhando, né? O pessoal que defende pirataria aí tá atrapalhando bastante por que não lança livro luterano do Brasil? Eu vi um rapaz no Twitter hoje falando que queria lançar as obras do Rennes. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Porque a Concórdia lança os livros e todo mundo pirateia e não paga nem pelo livro que lançou, né? Seria bom eles lançarem, mas será que tem dinheiro para isso? E agora, com o problema lá no sul, a editora Concórdia fica em Porto Alegre e também ficou embaixo d'água. Vai ter a reconstrução, a igreja vai ajudar, né? A gente vai se unir para ajudar e tudo mais. Mas você traduzir um livro desse, do alemão, do latim, do inglês, é mais fácil, né? Mas você vai pegar do alemão, do latim, é caro. Só a tradução hoje em dia, não sei como é que é o valor hoje em dia, mas a última vez que eu conferi uma obra selecionada de Lutero com 400, 500 páginas do alemão e do latim, é quase 100 mil reais. Putz. Não, é mais de 100 mil reais. E aí você tem que pagar direitos autorais, você tem que pagar editoração, impressão, divulgação. Cara, é muito caro. Muito caro. Muito caro. E aí, você lança. Aí o pessoal pergunta, por que é caro? Porque vai ter pouca venda, né?
tipo, sei lá, você gastou 500 mil no livro, aí você precisa lançar, sei lá, 5 mil livros para pagar. E aí você vende nem sempre, porque todo mundo pirateia. Aí fica complicado, né? Aí o pessoal pergunta por que não lança livro enquanto lê o PDF do livro, né? Então, tipo, se Aí puder comprar, compre, né? é isso, reverendo. Muito obrigado pela conversa, viu? Foi muito top. Vamos ter outros assuntos ainda futuramente. Alguma consideração final? Eu agradeço pelo convite, você pode sempre contar Piratear? comigo. Ah, tá, pirata. Vê meu vídeo lá que eu falo sobre pirataria, né? Não sou 880, né? Existem casos que a gente pode passar pano. Mas eu acho que a maioria da pirataria é safadeza. Eu sempre falo isso, né? A pessoa tem dinheiro para comprar, mas prefere roubar. Mas, enfim, não é 880. Tem casos que a gente fecha os olhos. Vai lá no meu vídeo, lá no meu canal, Thiago Surian. Tem um vídeo lá sobre pirataria que aí você vai entender lá o que é o ponto sobre pirataria. Mas, assim, prejudica, né? Prejudica bastante. Então, mas obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês aí do Papo Sacro. Pode sempre contar comigo, sempre precisar. Tá bom? E que Deus abençoe todo mundo que estiver assistindo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Amém. Muito obrigado. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês, seus estudos e até a próxima.